Em discussão, requerimento número 21 do vereador Rodrigo da Imobiliária. Eu peço a palavra, senhor presidente. Tem a palavra a vereadora Déia por 5 minutos. Eu vou aprovar o requerimento, é sempre bom o requerimento, né? Alguns a gente tem que aprovar mesmo. Mesmo porque quem se dedicou a ler o ano passado, quando esta casa recebeu o contrato, sabe da data da renovação, mas é sempre bom a gente perguntar. Eu tenho orgulho de ter participado de muitos movimentos na minha vida, desde 1980. Certas pessoas não participaram, acho que de nenhum, mas muitas participaram, muitas deram até a vida. No caso da Saneaqua, quem lê as atas dessa casa, de audiências públicas, sabe que eu queria uma autarquia pública. Fui vencida, porque a administração passada abriu uma licitação e contratou uma empresa. Mas eu não deixei de achar que ainda é o melhor uma autarquia, como tem em outras cidades do Brasil. Mas como eu não fiquei defendendo a Saneaqua, e os moradores do Reneville, do Roseiras, do São Camilo, do Oriental, sabem muito bem como que eu me comporto quando eu vou na Saneaqua exigir o cumprimento do contrato. Muitas vezes eu tenho que ler o contrato. Então, eu deixo para algumas pessoas essa orientação. Tem que ler mesmo o contrato. Porque quando eu vou pedir a rede de esgoto de um bairro, eu olho lá e vejo o cronograma. Peço o adiantamento. Leio lá que esse cronograma foi aditado pela última vez em julho e em agosto de 2012. Sempre coloco, vou sim com os moradores conversar. Protestar quando é necessário? Vou, claro que eu vou. Quando é preciso, eu mando ofício, requerimento. Quantos eu já mandei? É esse o caminho. Então, eu não fiz aqui defesa de empresa nenhuma. Mas, se precisar fazer defesa, eu faço quando é atendido. Se é necessário ir a uma reunião, como eu vou nas reuniões regionais que discutem consórcios de água e esgoto, saúde, conselhos gestores, que eu participo com muita honra, sou membro do conselho do Comitê de Bacias do Rio Sorocaba e Médio Tietê, pelo município de Mairim, que já fui pela sociedade civil 2 vezes e vou nas reuniões a cada 2 meses. É assim que a gente milita. Porque vereador é uma passagem. A militância, ela acontece o tempo todo. O tempo todo das nossas vidas. Quando somos e quando não somos vereadores. Porque vereador é um espaço de tempo que a gente cumpre, delegado pelo povo que nos elege. Então, não distorça minhas palavras. Cada um tem que procurar a sua história de vida, fazer a sua militância, ir nas reuniões do Conselho Gestor, num momento como agora, de um verão com temperaturas tão altas, e quando se registra um rebaixamento de água na represa Tupararanga, que abastece as nossas cidades. Então, nós temos lutado todos os dias. Semana passada mesmo participei de reuniões, semana que vem nós vamos, assim como as 34 cidades da nossa região. Quem não tem essa história de luta, fica difícil. Tem que se pegar nos detalhes. Mas eu não defendi a Saneaqua. Pode ler, Vossas Excelências, caso queiram, as minhas palavras. E eu vou fazer questão de ouvir de novo essa sessão e repetir ali na tribuna semana que vem. Mas é difícil, é fácil bater. Construir é difícil. Eu, sim, fiz, e outros vereadores que estão nessa casa, e pessoas que estão aqui assistindo, estivemos na luta porque queríamos a autarquia. Foi feito um contrato, agora vamos querer o respeito ao contrato. Como fizemos hoje aqui na questão do Reneville e faremos de outros bairros dessa cidade sempre. Em discussão, o requerimento número 21 do vereador Rodrigo da Imobiliária. Com a palavra. Com a palavra o vereador Rodrigo por 5 minutos. Fiz o requerimento, hoje leio que esse requerimento, vejo que deveria ter feito mais perguntas à Saneaqua. Justamente por quê? Porque esse contrato que ela firmou com o prefeito Denis na legislatura passada, é um contrato que não está certo. É um contrato que está errado. Posteriormente, como a nobre vereadora disse aqui, foi feito um aditamento. E eu estou com o aditamento contratual em minha mão.
dia 8 de agosto de 2012, foi feito aditamento para a empresa ficar mais 10 anos, além dos 30 que ela fez do primeiro contrato. Então, a empresa vai ficar com 40 anos se o tribunal deixar que ela fique 40 anos, porque o contrato está sendo questionado na justiça. Justamente porque esse contrato não obedeceu, de acordo com a doutora Camila, segundo sentença proferida em setembro de 2010, a licitação foi feita de forma errada, foi procedido a licitação de forma errada. Justamente porque não existe lei regulamentada aqui em Mairinque ainda para dar concessão. O prefeito não pode fazer uma concessão por decreto. Não pode. Tinha, na época, que se ter regulamentado a lei municipal com a lei federal de 2007, é uma explanação mais ou menos no geral, não estou com os números das leis, mas é bem isso. E a licitação ficou pendente de análise judicial. Se nós pegarmos a prestação de contas de 2010, no rodapé que fala sobre essa licitação, fala que ainda encontra-se pendente no tribunal para que se julgue esse contrato. Porém, eu acredito que vai ser mantido, que esse contrato seja irregular. Vai ser mantido por quê? Porque ele foi feito por decreto. Essa assinatura foi feita por decreto. Já falando do aditivo, porque para mim esse contrato não tem valor, não obedeceu à lei formal, que é a lei federal de 2007, ele obedeceu à lei da Ciágua de 96, e eu vos digo que foi aditado, e não foi de graça. No aditamento eles falam assim, que a realização, o início do prazo da contratação de estação de tratamento de esgoto, bem como as demais obras correlatas, coletores tronco, interceptores, e também a dita estação elevatória, prevista no contrato 79, que está errado, fica antecipado para começar as obras no dia 5 de outubro de 2013. Só que isso tem um custo. Para você editar um contrato por mais 10 anos, vai custar 127 milhões a mais para a população. Nós pegamos aqui, nada é de graça, tudo é pago pelo povo, ninguém faz mágica. A gente pega aqui o valor aqui do contrato inicial, são 382 milhões de reais que foi contratada essa empresa. Para quê? Para prestar esse serviço que estão prestando. Mandando água suja, não tratando o esgoto. Muitas pessoas reclamaram. Pelas vias sociais, todo mundo sabe que chegou água escura nas torneiras das casas, da Secap, Jardim Cruzeiro, Vila Sorocabana. Todo mundo sabe que faltou água no bairro Granada, Barreto e Marmeleiro no fim do ano passado. CDHU, enfim, existem protestos. O povo não está contente com essa companhia. Infelizmente, foi feito um contrato de forma errada, continuou errando no aditamento e cobra-se muito caro. Pode concluir a fala. Cobra-se muito caro por um serviço de péssimo, mal prestado. Só para concluir, eu gostaria de citar aqui um artigo desse contrato. Um artigo, que é a cláusula 14ª, que fala do serviço público adequado. Serviço público adequado. Aí fica para cada um entender o que é um serviço público adequado. Fica para cada um que é usuário, cada pessoa que é usuário e que paga a sua conta, saber, está sendo adequado, a pergunta que eu lhes faço,
a prestação de serviço de água e esgoto, a água que nós usamos em casa é boa, então eu acho que não está sendo adequado. E a gente vai ter que questionar sim isso daí. Se eles não melhorarem, infelizmente, o caminho a gente já sabe qual é. Encerro aqui a minha palavra. Continua em discussão o requerimento, mas como já acabou o tempo que é determinado para que faça a discussão, eu vou me orientar aqui para ver se continua em discussão ou ordem. se encerra. Tá. Só um minutinho, vereador. Continua em discussão o requerimento. Questão de ordem, senhor presidente. Você falou que encerrou, nós começamos às 19 horas a sessão, certo? Começou, segundo a minha assessoria, às 18h50. Tá. E são 2 horas de discussão? 1h30. 1h30. Tá ok, então. Obrigado. Continua em discussão o requerimento número 21 do vereador Rodrigo da Imobiliária. Ninguém mais querendo se manifestar, coloca em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Então, encerrou. Eu queria, pelo que eu vi aqui, não tem, eu quero fazer uma pergunta para Vossa Excelência. Eu queria saber se está aí o... Espera aí que eu vou passar já para o senhor, quer ver? É de competência, o artigo 55 diz o seguinte: ao prefeito compete, entre outras atribuições, apresentar anualmente à Câmara, isso é artigo 55, inciso, né, Chiquinho? Inciso 11º, 11. Apresentar anualmente à Câmara, em sessão inaugural, que é essa, tá? Relatório circunstanciado sobre o estado das obras e dos serviços municipais, bem assim o programa da administração para o exercício, salvo o ano da posse. Então, ou seja, o ano passado ele não tinha que apresentar. Este ano tinha que estar aqui na sessão inaugural. A pergunta que lhe faço: está com Vossa Excelência aí no expediente, isso aí, essa entrega desse relatório circunstanciado, certo? Essa é uma pergunta. Então, eu queria que ficasse registrado em ato. Já vou responder essa pergunta. Vamos por etapas para facilitar. Então, eu preciso verificar com a assessoria aqui da casa para poder estar respondendo essa pergunta. Tá? Então, agora eu não consigo te responder de imediato. O expediente está na mão de Vossa Excelência. Tá, então, tem mais alguma pergunta? Não. Primeiro, eu preciso que o senhor responda essa. Então, essa agora aqui comigo não está. Preciso ver se chegou na casa. Então, tudo isso aí eu preciso... Não, questão de ordem, senhor presidente. O senhor não está entendendo. Ela tem que ser apresentada na sessão inaugural, que é essa. Não é se está lá, se vem a semana que vem. A pergunta que fiz a Vossa Excelência, que fique registrada em ata. Ok. Se está ou não. É simples a pergunta, senhor presidente. Tá, e a resposta foi simples também. Então, o senhor não me respondeu. Eu tenho que ver se está na casa. Então, eu estou esperando a resposta. Tá, mas agora eu não vou te dar essa resposta porque os funcionários da casa já foram embora. Questão de ordem, então eu tenho questão de ordem. Tá aí. Questão de ordem. Eu peço que o senhor se contenha, tá? Porque eu tenho a minha forma de trabalhar, de administrar essa casa. Então eu peço que o senhor colabore, tá? Eu não estou aqui para esconder nenhuma informação da Vossa Excelência. Então, assim, eu vou te responder essa pergunta. Se possível, você pode até protocolar por escrito, que eu vou, com certeza, te responder. Questão de ordem. Então, eu quero que a minha fala fique registrada em ata. Peço que registre em ata a fala do nobre vereador Alexandre Peixinho. Então, muito obrigado.